Lembrem-se de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo de toda essa sequência, tá? Bom, nós vamos falar agora, na segunda aula, de conforto térmico, tá? Isso mesmo. Como é a casa de vocês? É muito fria? É muito quente? É muito abafada? É gelada? É sempre uma sensação de umidade, certo? Então, nós precisamos adequar isso. Aí alguém vai falar, ai, mas para isso eu precisaria de uma reforma em casa. Nem sempre nós precisaremos de uma reforma. Nós podemos muitas vezes fazer as correções, certo? Então, vamos começar com casa muito quente, muito abafada. O que acontece quando nós temos um ambiente desagradável em termos de temperatura? Isso vai nos desgastando, vai nos consumindo, tanto para o frio quanto para o quente. O ideal é que seja a temperatura gostosa, né, que cause bem-estar e conforto em todos os moradores. Aí você pode estar falando, ai, Érica, lá em casa isso não vai funcionar. Porque um gosta do frio, outro gosta de calor, a gente liga o ar-condicionado, já vem outro e desliga porque tá com frio. Quando tá frio, a gente liga o aquecedor, vem outro dizendo que tá muito quente, né? E é isso que eu falo de adequações. Então vamos lá. Vamos começar pela casa, pelo ambiente que é muito quente. O muito quente, gente, ele traz um desgaste, tá? Tanto físico, quanto emocional, quanto energético, quanto espiritual. Quer dizer, ele traz muito desgaste. Tanto o frio quanto o calor excessivos, eles exigem mais do nosso corpo. E quanto mais frio e mais calor, exige ainda mais. Então, naturalmente, nós vamos ficando mais cansadas, mais desgastadas, o humor da gente começa a mudar e, consequentemente, nossa qualidade de vida também. Então, se você tem uma casa muito quente, imagina lá, né? Você tá se arrumando de manhã para ir trabalhar e já tá aquele calor e você tá ali, tomou aquele banho gostoso, secou o seu cabelo, tá secando, fazendo maquiagem ou se arrumando e você já está transpirando por causa da casa quente, né? Isso já vai dando em você, causando em você um desgaste. Ah, eu acabei de tomar banho, já tô toda transpirando, olha minha roupa já tá toda molhada, olha meu rosto como está cheio de gotas, né, de gotículas de suor. Então esse desgaste, ele realmente incomoda, atrapalha e mexe sim com a energia, a sua energia, a energia das pessoas da sua casa e a energia do ambiente. Então, nesses casos, qual correção que nós podemos fazer? Colocar um sistema de ventilação. E o que é um sistema de ventilação? É um ventilador, é um climatizador, né? Eu tenho clientes, por exemplo, que gostam muito de colocar bacias com gelo. Não é verdade, gente, isso funciona e funciona muito. Coloca bacias com gelo nos ambientes e eles vão deixando tudo isso mais, perdi a palavra, mais frescos, né? Mais agradáveis. Então essa é uma correção e que você não precisa gastar uma fortuna, né? Instalando aí um sistema de ventilação que você tem que quebrar paredes, tetos, nada disso. Outra coisa a observar nessas casas quentes, como está a ventilação, né? Isso é, tem janela, tem porta aberta suficiente para o ar transitar e arejar, né? Se tem e ainda continua assim, a gente entra com os recursos extras, ventilador, ar-condicionado, climatizador e por aí vai, né? A bacia de gelo, mas é importante manter este conforto térmico na nossa casa. Isso influencia muito no nosso dia a dia, no nosso humor e, consequentemente, na nossa energia e na energia de quem vive ali, tanto dos animais
tanto das plantas quanto dos humanos, certo? Então nós realmente precisamos melhorar isso. E vocês viram que neste primeiro momento é muito fácil de fazer. Outra coisa, casas também muito abafadas têm maior tendência ao mofo, ao bolor, né? Abre o guarda-roupa, vem aquele cheiro horrível, né? Aquela roupa com aquele cheiro. Isso é ruim, porque aí você vai vestir a roupa para trabalhar e você vai levando isso. E as pessoas vão olhar para você com um pensamento dizendo: esta pessoa é relaxada, ela não cuida das roupas, ela não cuida das vestimentas dela. E na verdade, muitas vezes você já fez muita coisa, mas você não fez aquilo que realmente poderia fazer, como no caso, comprar produtos anti-mofo, anti-bolor, né? Anti esses odores que ficam. Érica, mas é tudo muito caro e aí não dá, né? Porque algumas pessoas fazem isso, porque tem dinheiro suficiente e fazem. Outras pessoas não. Então é simples, gente. Você pode pegar um carvão esse de churrasco, pega um carvão, põe dentro de um saquinho de papel, plástico não, porque ele vai impedir, né, a expansão dos efeitos. Mas põe num saquinho de papel, aquele de pão mesmo que vem da padaria, coloca dentro do guarda-roupa, das gavetas. É muito grande? Coloca 2, tá? Sal com carvão também ajuda muito a puxar esse cheiro que fica, esse bolor, esse mofo. Giz, pó de giz, né? Compra o giz, caixinha de giz, aquele giz de escrever na lousa da escola, tá? Coloca ali dentro alguns gizes ou até a caixa inteira, dependendo do quanto você tem. Então essa é uma correção que vai ajudar você. Inclusive porque mofo, bolor trazem energias muito ruins para casa. Com o tempo eu posso afirmar para você que traz energias nefastas. Isto é, começa adoecimento, as coisas começam a dar erradas na vida, as situações começam a ficar bloqueadas. E tudo por quê? Porque a gente acha que não tem solução, mas tem, tá? Então, tudo tem solução, tudo tem correção quando a gente fala de saúde da casa. Então, vocês viram, eu dei aqui 3 orientações, 3 diquinhas muito simples, mas que vão ajudar demais. E aí, óbvio que depois nós temos os aparelhos elétricos, eletrônicos, né? Contra mofo, contra bolor, contra umidade, certo? Tudo isso nós precisamos conhecer para aplicar e deixar nossa vida, nossa casa, nossa família muito melhor, certo? Agora vamos para o inverso, né? Casa muito fria. A casa muito fria, ela tem uma tendência também a adoecer, né, pessoas, como na casa quente também. Nos 2 casos, nós vamos ter muitos problemas respiratórios. Ataca rinite, ataca sinusite, alergias respiratórias, né? E isso tem a ver com essa qualidade do ar que nós temos na nossa casa. Por isso que eu já comecei o curso, o dia de hoje, falando sobre arejamento, abrir portas, abrir janelas, abrir armários, abrir os pulmões e abrir-se para a vida, né? A intenção é essa. E aqui no caso da correção para o conforto térmico, é a mesma coisa. Então, se a sua casa é muito fria, você provavelmente tem que investir naqueles seladores, né, que se coloca nas janelas, que se coloca nas portas, que são fitinhas, que são muito baratas, algumas parecem até um rolinho de EVA, né, que você cola naquela fresta. Fechou a janela? Fica uma fresta, às vezes mínima, mas fica nessas laterais. Coloca aquilo, vem as instruções, vai entrar menos frio. Pode investir num aquecedor, cortinas com tecidos mais grossos, que impeçam uma entrada muito maciça de ar frio, tá? Aquelas cobrinhas, né, aqueles rolinhos que a gente põe embaixo na porta. Então, tudo isso auxilia no conforto térmico. Por exemplo, forrar cadeiras
e sofás e a cama com tecidos quentes, né? Não tem a famosa manta de sofá? Compra ou faz, manda fazer uma manta, por exemplo, de flanela, né? Aquele tecido peludinho, aquilo que você gosta, tá? Põe também na cama e assim nas cadeiras, tá? E você vai perceber que este frio da casa vai diminuir. Isso é muito importante, tá? Porque todo desconforto que nós temos mexe diretamente com as energias. E aí mexe com a energia das pessoas, dos animais, das plantas e da casa. Tudo vai ficando muito negativo, tudo vai saindo daquela harmonia que nós queremos. Por isso que as correções são muito importantes, tá? É óbvio, gente, que aí casos específicos, vocês têm que passar por uma consulta para uma análise, né? Aqui eu tô dando um panorama geral, certo? Como eu já falei, apesar de eu estar ministrando o curso gratuitamente para vocês, vocês não têm obrigação nenhuma de passar comigo. Se vocês conhecerem outro terapeuta, se vocês conhecerem outro profissional que vocês gostem e que possa fazer isso por vocês, fiquem à vontade e façam sim, tá? Então, controle da temperatura, conforto, né, térmico, é extremamente importante. Ai, Érica, mas eu tenho um quintal enorme. Eu não tenho. O que eu posso fazer? Porque vem muito vento ou vem muito calor deste quintal. Plantas, tá? A planta, ela é uma equalizadora natural, tanto do calor quanto do frio. Então tenha plantas, é muito bom, tá? Depois nós vamos ter uma aula só sobre plantas e aí vocês vão entender melhor, tá bom? A outra coisa, gente, que eu esquecendo, que às vezes me deu um toque agora, que é o seguinte. Quando essas aulas forem pro YouTube, pro Instagram, mas principalmente pro YouTube, lá no Happiness Terapias, vocês não vão ter este cenário lindo aqui atrás, com essa mandala, com essas plantas, com este sofá confortável, tá? Nós vamos colocar aqueles fundos, né, artificiais ali, mas referentes ao tema da aula, tá? Então, por exemplo, a primeira aula, agora anteriormente, foi sobre arejar. Provavelmente a gente vai ter um ambiente aí com janelas ou com portas que mostre o arejamento. Estamos falando de conforto térmico. No fundo, vocês não vão ver mais este cenário aqui. Vocês verão uma cena que remeta, né, à temperatura. E assim por diante, tá bom? Então é isso. Essa segunda aula, conforto térmico, a importância das correções, tá? E lembrando, quem não conseguir fazer as correções com as orientações dadas aqui, provavelmente vai ter que buscar um profissional que possa, então, olhar detalhadamente para o problema que você tem em casa, tá? Nós vamos ter uma aula, em algum momento aqui desse curso, falando sobre mofo, bolor, umidade, né? Especificamente para isso, como lidar com isso, como corrigir isso. Mas há casos, por exemplo, você mora numa casa que a parede, ela é num terreno muito úmido, aí só reformando, né? Fica aquela parede sempre úmida, algumas vertem água, certo? Mas nós vamos falar sobre tudo isso sim e como lidar. E aí o pessoal fala, mas o dinheiro, não tem dinheiro. Vocês vão perceber que se vocês colocarem em prática, aula a aula, se toda quinta-feira vocês estiverem lá no YouTube, assistirem aos vídeos, às aulas, vocês vão perceber que a prosperidade da vida de vocês vai mudar, vai aumentar, vai melhorar muito. E a prosperidade, ela tem várias vertentes. Uma delas é a financeira, tá? Vocês vão perceber que quem cuida corretamente da energia da casa, da saúde da casa, começa a ganhar mais dinheiro, tá? Olha as carinhas de vocês.
Parece impossível? Não é não, muito pelo contrário. Vocês vão ver como naturalmente tudo vem para vocês de uma forma muito inesperada, entre aspas, né? Porque na verdade é esperado com todo o trabalho de mudança energética, de adequação energética, tudo vem. Vem mais alegria, vem mais saúde, vem mais amigos melhores, melhores empregos, mais dinheiro, mais amor dentro da família, mais entendimentos, certo? E tudo isso é um processo bastante longo, não é do dia para a noite que a gente faz isso, tá? É o hábito, lembra que eu falei do hábito? Inserir o hábito de limpar a casa energeticamente e espiritualmente falando, é isso. E aí quando você tem essa mudança energética, as coisas vão mudar, tá bom? Então é isso, gente. Vamos agora para a próxima aula, tá? Deixa eu só dar uma paradinha para ela poder fazer o corte aqui.